Eu quero chamá-los à atenção. Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu quero falar a respeito da condição de sermos santos. Esta é a condição que Deus nos impõe para que possamos receber dele as promessas que nos são feitas. O Senhor tem uma diversidade de promessas, muitas promessas maravilhosas. Só que ele coloca uma condição: é preciso que haja uma sujeição a ele, uma purificação dos pecados, um abandono de toda a prática de coisas erradas, de males, de vícios. Enfim, a pessoa precisa refletir no seu dia a dia o caráter de Cristo. As suas ações é necessário que sejam semelhantes às ações de Cristo Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 6, leremos a segunda parte do versículo 16 até o final do capítulo, e também o primeiro versículo de 2 Coríntios capítulo 7. Ouça com atenção o que diz a palavra do Senhor. Disse Deus: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem em nada que seja impuro. E então eu aceitarei vocês, e serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Amém? Nós lemos na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Irmãos amados, a palavra do Senhor, ela traz a revelação necessária para as nossas almas. A palavra de Deus deixa claro tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito do Senhor, todas as informações concernentes ao desenvolvimento de uma vida santa, de uma vida reta, de uma vida que esteja pronta, apta para receber a graça, para receber as bênçãos, para usufruirmos das muitas promessas que Deus tem para o fiel. A palavra do Senhor é a fonte de todo o ensinamento que nós precisamos para nossas almas. A palavra de Deus é a fonte de todo o conhecimento. É por isso que o Eterno, Cristo, o nosso Mestre, ele diz: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. Foi uma afirmação que ele fez ao sacerdócio da sua época. E muitas vezes temos visto, amados, que as pessoas não têm lido a palavra de Deus, não têm meditado na palavra do Senhor. As pessoas não têm se alimentado das Sagradas Escrituras, o alimento verdadeiro que vem direto do trono do Senhor. Quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, é o Espírito de Deus que vai ministrar de forma direta ao teu coração, amados. É uma necessidade urgente para a nossa vida, para as pessoas que querem cada dia mais estarem próximas a Cristo. Se você quer estar próximo a Cristo, é uma necessidade ler a palavra, conhecer a palavra e praticar a palavra de Deus. As promessas para as nossas vidas são muitas, são muitas. O Senhor Deus diz: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. Ouça, irmãos, é uma promessa para a tua vida também. A partir do momento que nós observamos os ensinamentos e praticamos a vontade do Senhor, o Eterno vem e passa a habitar conosco. A nossa vida, claro, é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas a nossa casa é o jardim, é o átrio do templo, é onde o templo está colocado e, por consequência, a nossa casa também será abençoada. O Senhor nos abençoará com toda sorte de bênção, nos fará prosperar em nossos caminhos,
nos fará crescer naquilo que temos a fazer, nos dá prosperidade de uma forma extraordinária, maravilhosa, mas o Eterno exige, o Senhor exige algo de nós. O Senhor exige, amados. É preciso observarmos a palavra do Eterno. Conhecer a Bíblia é um mandamento do Senhor. Viver a palavra do Senhor é uma ordem, é uma ordenança. Todos aqueles que querem viver com Cristo têm como obrigação viver as ordenanças do Senhor no seu dia a dia. E uma das ordenanças do Senhor, a principal, creio eu, é que há uma urgência em vivermos uma vida santa. Desenvolvermos a santidade é uma necessidade urgente na vida do servo do Senhor. O versículo 1 de 2 Coríntios capítulo 7 diz: Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. É lamentável, queridos. É lamentável, mas esse texto está em desuso em nossos dias. Lamentamos, mas constatamos que esse texto está em desuso em nossos dias. Não temos visto mais, amados, as pessoas pregarem a respeito da santidade, da necessidade de viverem em santidade, de representar no seu dia a dia Cristo Jesus através das suas ações, através dos seus atos, a ponto de as pessoas que são próximas olhar e enxergar que somos diferentes, que somos cartas vivas do Senhor. Para que sejamos cartas vivas, para que sejamos representantes, para que sejamos atalaias, pregadores do Senhor, irmãos. A santidade é urgente, a santidade é urgente. Mas, nos dias atuais, em que muitos interesses que estão além da palavra do Senhor, muitos interesses que fogem àquilo que está na Bíblia, muitos interesses que são mais para satisfazer o homem do que para satisfazer o Senhor, estão em pauta nas igrejas. E as pessoas, os líderes, geralmente já não observam o rigor da palavra, já não observam o rigor do Senhor. E já abre precedentes. Aí está o grande problema, porque a promessa é oferecida. A promessa a igreja oferece. Todos os dias são mencionadas, são apresentadas, é o cardápio do dia, as promessas de Deus para a vida das pessoas. Mas o interessante, queridos, é que algumas restrições o Eterno faz. Algumas restrições para abençoar, algumas restrições para derramar as suas promessas, para que elas venham à existência na vida do homem. O Eterno, Ele tem algumas restrições, algumas normas, algumas determinações. E se nós não as observarmos, com certeza não vamos alcançar de fato, a bênção de Deus para a nossa vida. Não vamos alcançar de fato a promessa do Senhor para a nossa existência. Não vamos, amados, não vamos alcançar. O Eterno não mudou a sua forma de agir, Ele não mudou os seus princípios, o Senhor não mudou os seus princípios. Nunca esqueça disso, Deus não mudou os seus princípios. Ele afirmou ao povo de Corinto, através do apóstolo Paulo: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém? É a promessa de Deus. Mas o interessante é que logo na sequência, o Eterno faz algumas observações que precisamos praticar no nosso dia a dia.
No versículo 17: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro. E então eu aceitarei a vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Qual a condição, irmãos? Duas condições o Eterno deixa claro nesse texto. Primeiro, a necessidade de sair do meio dos pagãos, separarem-se dos pagãos. Nós não podemos, queridos, não nos é permitido. Aquele que é servo não tem a permissão para usufruir das práticas daqueles que vivem no pecado. O Eterno não nos permite viver as mesmas práticas, claro, que são contrárias aos princípios do Senhor, práticas que são comuns àqueles que vivem no pecado. O Eterno não nos dá esta permissão. Na verdade, Ele determina: saiam, afastem-se. Saiam, afastem-se. Se você vive, amado, se você vive no pecado, se você vive na prática de alguma forma de pecado, se você acha que não tem nada a ver porque Deus vai te abençoar a si mesmo, você está equivocado. A recomendação que encontramos nas Sagradas Escrituras é que as pessoas devem abandonar o pecado, tornarem-se santas e, de preferência, que sejamos imitadores de Cristo Jesus em todas as situações. Esta é a determinação para o Todo-Poderoso. Portanto, queridos, não nos é permitido usufruir das mesmas práticas comuns àqueles que estão vivendo no pecado. E vale ressaltar que aqueles que estão no pecado estão separados de Deus. E, se estão separados de Deus, estão unidos com o príncipe das trevas. Neste mundo, amados, sempre somos servos de alguém. Neste mundo, o homem sempre é servo de alguém. Ou ele é servo de Deus, ou servo do inimigo de Deus, diabo. Amém? Essa é a verdade da palavra. E quando o Eterno determina para você a necessidade de afastar das práticas erradas, dos costumes errados, é porque assim deve ser e não devemos questionar. Não devemos questionar. Apenas praticar a vontade de Deus. Aprenda, povo dos céus. Não devemos questionar a Deus, não devemos murmurar contra o Senhor, devemos obedecer a Deus, os seus ensinamentos, colocá-los em prática em nosso dia a dia. É assim que Deus quer. É assim que Deus quer. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem em nada que seja impuro. Ele deixou ainda uma determinação: não toque em nada que seja impuro. Aquilo que é impuro não está permitido a você tocar. Aquilo que é errado, você não pode tocar. Aquilo que não edifica, não pode, não deve fazer parte da tua vida. Aquilo que o Eterno determina que deve ser retirado do meio das nossas vidas. Precisamos observar, precisamos praticar, precisamos viver em conformidade com aquilo que Deus determina para nós. O que é o impuro? Tudo aquilo, irmãos, que contraria os princípios de Deus. Tudo aquilo que contraria os princípios do Senhor. As más ações, as más conversações, as difamações, os adultérios, as mentiras, os vícios, o que mais? Vai por aí, obras da carne. Observe as obras da carne. São ações impuras aos olhos do Senhor, que contaminam o homem, que afasta o homem da presença do Eterno. Essas coisas não devem estar na vida da gente. Essas práticas precisam ser retiradas, eliminadas da nossa vida, se quisermos desenvolver comunhão com o Senhor. E ele diz: a partir do momento que observamos o seu ensinamento, e então eu aceitarei vocês,
Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Essa é a condição do Eterno para as nossas almas. Essa é a condição do Senhor. Irmãos, não nos é permitido viver no pecado. Não nos é permitido usufruir do pecado. E vale ressaltar, amados, se porventura em uma igreja, por exemplo, alguém faz uso da palavra, alguém canta algum louvor, alguém faz uma oração, ou explana a palavra, alguém faz qualquer tipo de ação em um culto, mas se esta pessoa não está purificada, não vive em purificação, não vive a pureza determinada por Deus, não afastou-se dos pagãos, tudo aquilo que esta pessoa faz será apenas para que homens ouçam, apenas para que homens ouçam, só para homens ouvir. A plateia, aqueles que estão no templo, certamente hão de ouvir. Se a pessoa canta bem, o talento que ela tem, fará que as pessoas escutem a música e gostem. Se a pessoa tem uma boa oratória, com certeza terá uma palavra que fará o templo chorar e ou vibrar. Estas são práticas comuns ao ser humano. Mas, se a pessoa não está com sua vida purificada, se ela cultiva o pecado, esta pessoa afastada está do Senhor e o Eterno não aceita. O Eterno não aceita. Não é um louvor, uma adoração. Não é. O Eterno não quer. O Eterno rejeita. É assim que está na palavra. Portanto, amados, muitas igrejas estão querendo satisfazer as pessoas, oferecendo oportunidades. Vamos oferecer a oportunidade para fulano de tal para que ele não deixe a igreja. Mas fulano de tal está no pecado. O pecado do fulano de tal é conhecido de todos. Mas ele canta bem. Ele fala bem, ele é dizimista, é ofertante, e toda essa história que é comum hoje nas igrejas. Abre-se concessões, mas eu quero afirmar para vocês que somente o homem terá satisfação naquela ação, mas o Eterno com certeza não aceita, ele rejeita. Versículo 1 do capítulo 7 de 2 Coríntios diz: Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Ouça, irmãos, a recomendação. As promessas, sim, elas estão ao nosso alcance, mas para que a recebamos, o Eterno exige que haja uma purificação, de tudo aquilo que nos torna impuro diante dele. Seja qual for o pecado, pecado visível, pecado invisível, pecado secreto. Quantas pessoas que nos ouvem que tem o seu pecadinho secreto, o pecadinho das 4 paredes, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E esse ato secreto, porém impuro, ele suja a tua vida, ele torna a tua vida impura, e aquilo que você faz, mesmo que faça com louvor, faça muito bem, o Eterno rejeita, Ele não aceita, povo dos céus. Aprendamos que, para acessarmos o trono do Senhor, é preciso santidade, estarmos com o coração lavado, purificado, estarmos com o coração redimido, regenerado. E isso se faz quando abraçamos a Cristo Jesus e permitimos que seu sangue seja derramado sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Irmãos, não é possível agradar a Deus quando nós estamos no pecado. Você pode agradar toda uma plateia, pode agradar toda uma cidade, pode agradar até uma nação, com teu louvor, com a tua oratória, com as tuas pregações. Mas aquele que precisa receber toda a honra e toda a glória, com certeza, este não recebe, ele rejeita.
e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Este sim é o ensinamento que precisamos trazer para dentro do nosso coração. É um ensinamento que precisa encontrar lugar na prateleira que existe dentro da nossa vida. E essas prateleiras precisam estar cheias dos ensinamentos do Senhor, dos ensinamentos de Deus. E aquele que é fiel, e aquele que tem o Senhor na sua vida, estes usam esses ensinamentos no seu dia a dia. São purificados, são lavados, são redimidos, são usados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus, ele apenas usa vasos puros, vasos purificados. E eu quero ir além e falar para você que muitas vezes é usado de uma forma especial na igreja. Talvez profecia, revelação, visão, até mesmo na pregação da palavra, na ministração dos louvores. Ouça com atenção. Se você está vivendo no pecado, se a tua vida é marcada pelo pecado, mesmo que seja pequenininho, do tamanho da cabeça de um alfinete, aquele pecadinho pequenininho, quase invisível, se a tua vida tem pecado, se a tua vida tem pecado, você está sendo usado pelas trevas. O maligno está tocando na tua existência. O Eterno não usa vasos impuros. Ouça isso porque é um ensinamento bíblico. O Senhor não usa vasos impuros. Instrumentos usados pelo Senhor são purificados. Purificados no fogo, purificados no sangue de Cristo Jesus. Aqueles que amam o Senhor, irmãos, têm prazer em guardar a lei do Senhor no seu coração. Aqueles que amam a Deus têm prazer em praticar a lei do Senhor e procuram se afastar dos pagãos, das práticas dos pagãos, daquilo que é impuro. Aqueles que amam Jesus, aqueles que têm prazer em Cristo Jesus, povo dos céus. Estes buscam naturalmente aquilo que é lá do alto. Estes procuram se encher com aquilo que é de Deus. O seu prazer está em meditar na palavra. O seu prazer está em comer a palavra, alimentar-se da palavra. Nós precisamos ser ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. Ouça com atenção. Não se deixe enganar pelos ensinamentos equivocados dos últimos tempos. São dias de ensinamentos errados. Que sejam anátema todo ensinamento que fere os princípios bíblicos. Que seja anátema. Nós não podemos, amados, compactuar com aquilo que é errado. Se na tua igreja, na tua comunidade, existe alguém que está na prática do pecado, porém recebe a oportunidade para fazer alguma coisa dentro da igreja, é bom que você converse com teu sacerdote, é bom que você fale com teu sacerdote, mas é bom também que você procure aquela pessoa conforme está na Bíblia. Procure aquela pessoa e fale do pecado dela. Fale com ela a respeito do pecado, da necessidade de uma mudança, da necessidade de uma restauração. É mandamento do Senhor. Se você sabe que teu irmão está no pecado, vá e fale a esta pessoa do pecado. E se ela abandonar o pecado, ganharás uma alma. Mas, se você sabe que alguém está no pecado, vivendo no pecado, e se você não alerta esta pessoa com relação à condenação de Deus, o Eterno diz que cobrará das tuas mãos o sangue daquela pessoa. É o alerta de Deus para nossas vidas, é o ensinamento do Senhor. Muitas vezes nós até sabemos que alguém está vivendo no pecado, nós até sabemos que alguém está na prática do pecado, mas nós não queremos nos envolver. Não sou sacerdote, não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, eu sou um simples membro da igreja. Já começa o teu erro por aí. O Eterno não chamou ninguém para ser membro de igreja. O Eterno chamou para sermos membros do reino dos céus, cidadão do reino dos céus. E os cidadãos do reino dos céus
congregam em algumas igrejas. Mas primeiro, somos cidadãos dos céus. Nunca inverta esta ordem. Nunca inverta esta ordem. Cidadãos dos céus congregam em uma igreja. Entenda isso. Mas para que você seja cidadão dos céus, é preciso estar com a vida purificada, lavada, restaurada, totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. E aqueles que são cheios do Espírito Santo do Senhor são movidos pelo Espírito, e é impossível, povo dos céus, ouça com atenção, é impossível aqueles que são movidos pelo Espírito Santo de Deus ficarem sentados num banco de igreja esperando a hora da morte chegar para prestar conta a Deus. Impossível. Porque quando são sensíveis à voz do Espírito, estes são despertados para fazer alguma coisa para o reino dos céus, para serem instrumentos úteis. Instrumentos úteis. Não deixe que a ideia humana, infelizmente nós somos dominados por ideias humanas. Não deixe que aquela ideia humana, que eu não sei pregar, não sei evangelizar, não sei falar, não sei isso, não sei aquilo, domine a tua vida, porque isso não vem de Deus, isso é coisa do capeta, isto não vem de Deus, isto é coisa do cão. Porque a Bíblia diz também que quem nos instrui é o Espírito Santo de Deus. Quem fala é o Espírito Santo de Deus. Nós somos a boca usada pelo Espírito, as mãos usadas pelo Espírito. Ou seja, quando eu me deixo envolver pelo Espírito de Deus, Ele vai trabalhar na minha vida e vai usar-me segundo a vontade dEle. E isso, amados, transcende o nosso entendimento. Mas uma coisa é certa, a recomendação para sermos cheios do Espírito é mergulharmos nas águas. Ler a palavra é uma necessidade. Orar é uma necessidade. Jejuar também. Precisamos desse tripé para crescermos na presença do Mestre, para crescermos na presença do Senhor. Portanto, meus queridos, se vocês estão com a vida impura, purifiquem-se no sangue de Cristo Jesus. Confesse o teu pecado, fale para o Senhor do teu pecado, peça para o Senhor te lavar, te purificar, te redimir, para que você tenha acesso ao trono de Deus e no dia final receberás a coroa da vida eterna e nos céus eternamente com o Mestre estará. Eu quero novamente ler para vocês o texto. 2 Coríntios, capítulo 6. Leremos a segunda parte do versículo 16 até o finalzinho do capítulo. Nos diz: Nos disse o Senhor, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Esta é a promessa do Senhor para o fiel. Esta é a promessa de Deus para o fiel. E continua dizendo o Senhor: Saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toque em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Versículo 18. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Resta dúvida? A promessa tem. O Senhor tem a promessa para você. Queres a promessa de Deus? É preciso sair do meio dos pagãos, da prática do pecado. É preciso deixar as coisas impuras. E quando você abandona as coisas impuras, deixa os pagãos, o Eterno diz: eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. E diz ainda: se continuarmos vivendo limpos, lavados, purificados no sangue de Cristo, receberemos as promessas de Deus para as nossas vidas.
receberemos as promessas do Senhor para a nossa existência. Para chegarmos ao trono do Eterno, só existe uma forma. Para acessarmos o trono do Senhor, diz a palavra, que é através de Cristo, o único mediador. Mas para que eu passe através de Cristo, eu preciso ter a mesma essência de Cristo. A mesma essência, a mesma natureza, o mesmo DNA, os mesmos princípios, a mesma santidade. Entenda, povo dos céus. Nós não podemos, não nos é permitido pelo Senhor gostarmos e vivermos o pecado. Não nos é permitido. O Eterno quer que você seja puro, que você seja reto. E aqueles que são puros e são retos, estes são usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. São usados de forma intensa, de forma maravilhosa. No entanto, aqueles que continuam na impureza, na prática do pecado, se porventura falam alguma coisa diante da Assembleia, com certeza não virá do Senhor, porque Deus não habita em corações impuros. Lembre-se disso. E nos diz a Bíblia que essas pessoas seriam dominadas pelos espíritos de engano e elas concluiriam que estavam em comunhão com o Senhor. Mas é um equívoco, amados. Aqueles que estão no pecado, longe do Senhor estar. Busquemos, portanto, a presença do Senhor. Nos deixemos encher pela graça de Deus. Sejamos um com Cristo Jesus e veremos assim a glória do Eterno a cada dia, a cada minuto, no nosso viver. Amém? Viva Cristo, seja de Cristo, ame o Senhor, seja santo. Este é o mandamento do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e que você entenda essa palavra e que ela fique gravada no teu coração para a honra e para a glória do Eterno. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 421.